Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Hoje, dia 16 de setembro, quarta-feira, agora 18 horas e 3 minutos, e nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, aonde quer que você se encontre, nós vamos pedindo essa licença amiga para passarmos aí perto de 40 e poucos minutos estudando um trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do nosso querido e amado Allan Kardec, obra que nos traduz, né, aquilo que é de difícil compreensão na mensagem de amor e paz que nosso Senhor nos trouxe. Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso querido Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. E é sempre uma satisfação que se renova participar do plantão do Evangelho no Lar e que possamos aprofundar mais um pouquinho nos conhecimentos dos ensinamentos de Jesus. É isso aí, conhecimentos de mistério e importância para que nós tenhamos condições de compreender, né, de onde viemos, por que aqui estamos, para onde vamos, né? E mais do que compreender, né, Leonardo, preparar este para onde vamos como nós nunca preparamos, talvez, nas nossas oportunidades passadas, né? Pelo menos informações, muitas informações nós temos. Então, há a possibilidade de nós fazermos ainda, no tempo que temos aqui na nossa encarnação, preparar um retorno que seja um retorno mais produtivo, mais profícuo do que os retornos que nós realizamos em vezes anteriores. Nós estamos em vantagem nessa encarnação, né? Tudo na vida é perda e ganho, né? Tudo. Toda vez que a gente ganha alguma coisa, pode parar para pensar que em algum momento, alguma coisa você vai perder. Por exemplo, você ganha a Mega Sena acumulada. Você vai perder tua paz, você vai perder amigos que você vai achar que eram amigos, vai perceber que não eram, você vai perder os ambientes que você está acostumado a acompanhar. Então, tudo na vida é ganho e perda, né? Quando nós ganhamos a doutrina dos espíritos, o ganho é gigantesco, porque nós começamos a ter respostas racionais, né? Respostas que se apoiam em ciência, em filosofia, né? Respostas que nos proporcionam melhores condições de sermos melhores. Entretanto, né, quando nós não fazemos bom uso desse conhecimento, né, aí nós não temos mais... a gente perdeu, eu diria, Leonardo, a gente perdeu aquela desculpa que a gente dizia, né? Ou melhor, sempre se utiliza, né? Ah, eu não sabia, né? Agora a gente sabe, né? Eu não sabia, agora a gente sabe. Agora, saber para que verdadeiramente nós possamos dizer eu agora sei, é quando nós colocamos isso para funcionar, quando nós colocamos isso para direcionar a nossa vida. Porque, do contrário, muitas vezes registramos em nossa mente um determinado ensinamento, mas os seus registros não são muito fortes, não são muito aprofundados. Isso significa que quando surge de uma maneira concreta situações em nossa vida, que seria o caso de nós aplicarmos, nem sempre isso acontece. Mas aos poucos isso vai se ampliando. Como você mesmo diz, uma nota 7,5 está bom já, não é isso, André? Eu estou em busca do 7. Eu estou em busca do 7 e eu estou otimista aí. Embora eu sei que hoje minha nota é 5,1, né? Mas eu chego no 7 e eu espero que todos nós também possamos chegar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos estudando o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Já estamos estudando há algum tempo, natural que é um dos capítulos maiores do Evangelho segundo o Espiritismo, afinal de contas, é sobre o dogma da reencarnação, que se apoia toda a base filosófica e científica da doutrina dos espíritos. Então, era natural que fosse um texto, um trecho, um capítulo mais longo. E hoje nós estaremos estudando aqui necessidade da encarnação, que é o item 25 do capítulo 4. Então já pega lá o seu evangelho. Se não tem o evangelho físico, o livro, vai na internet e acha que tem uma porção
de evangelhos em PDF, trata-se de uma obra de domínio público, né? Então você pode baixar com tranquilidade, porque assim fica mais gostoso para você poder participar da leitura e, claro, do estudo. Agora, antes de qualquer coisa, nós precisamos fazer a nossa conexão no Wi-Fi de Nosso Senhor, né? Então vamos fazer através da prece. Então vou convidando meu irmão e minha irmã, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos, para que todos nós possamos nos permitir, nos instantes que seguirão, o encontro com o Divino, com nosso Pai de amor, com nosso irmão mais velho, nosso Mestre Jesus. E que neste encontro possamos, conectados uns com os outros, nós, espíritos passando pela experiência física, e os nossos amigos espíritos da pátria verdadeira, trabalhadores do Cristo, nós nos conectamos nesse instante e pedimos a Jesus que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir e compreender toda a sabedoria que emana do Evangelho. Profundamente gratos pelo pão evangélico, que será a nossa ceia desta noite, nós pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, licença para começarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. E graças a Jesus, então, vamos já dando início ao nosso programa. Agora, antes de qualquer coisa, convidando você para participar desse programa conosco de forma proativa, né? Que dúvidas você tem sobre essa necessidade da encarnação? Olha, anota e manda para a gente aqui, que a gente vai ter muita alegria, né? Em caso tenhamos condições de responder, evidente, trazer a resposta para a dúvida que você tem. Ou também você pode colaborar. Olha, eu entendi isso, eu compreendi aquilo, tal filósofo fala aquilo outro, tal cientista trabalhou por ali, né? Divide isso com a gente, é bem legal. É o 1124575011. A Margarete está de coração aberto para receber a sua participação. 1124575011. Você também pode participar pelo WhatsApp, pode mandar mensagem de áudio ou de texto, é o 11 99643 3827. 11 99643 3827 é o WhatsApp aqui da Fundação Espírita André Luiz, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio. Você também pode participar desse programa através do YouTube, né? É só você entrar no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br, entra lá em assistir ao vivo, assista ao vivo, vai abrir a janelinha do YouTube, você clica ali e aí já vai abrir a possibilidade de você deixar o seu comentário. Ou também pode deixar o seu comentário em facebook.com/TV Mundo Maior, como já fez um monte de gente boa, querida e amiga. O Ronaldo Silva, ele que é de Serra do Espírito Santo. Dete Martins vai deixando o seu boa noite. Nilza Lima, Aristela Oliveira Miranda, ela que é de Irecê, na Bahia. Grande abraço aos nossos irmãos baianos. A nossa querida irmã Deise da Cunha Manzano, Luiz Eugênio Lico de Itu, Judite Paiva vai deixando gratidões, o Bruno Graff, que é de Poá, presente no estudo de hoje, como sempre, e neste Timóteo também com a gente, Carmen Lima, meu aniversário, gratidão a Deus por mais um ano de vida. Olha só, Carmen Lima está ficando cada vez menos jovem ou está ficando cada vez jovem há mais tempo? Certamente jovem há mais tempo. Grande beijo no seu coração, que esse novo ciclo, que esse Natal que está iniciando, seja um Natal repleto de realizações em todos os campos da vida, né? No campo material, mas principalmente no campo espiritual. Bom, então, sem mais delongas, vamos dando início logo ao nosso estudo da noite, né? Já chegaram também mensagens de WhatsApp, mas daqui a pouquinho a gente lê. Então vamos lá, a necessidade da encarnação é o item 25 do capítulo 4. Ele começa com uma pergunta. A encarnação é uma punição? E só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material,
os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajudam-nos no desenvolvimento da sua inteligência. Me chama muito a atenção, Leonardo, a pergunta, né? A encarnação é uma punição, né? E é interessante que tem muita gente que acha isso, né, Leonardo? Que a encarnação e a reencarnação, ela é uma punição, né? Essa visão, de certa forma, atrapalha muito a compreensão, o benefício e a própria grandiosidade da reencarnação. Isso provavelmente vem de colocações equivocadas e que não mereceram um aprofundamento que acabou acontecendo com a doutrina espírita dentro desse trabalho que foi coordenado por Allan Kardec. E, de uma forma superficial, transita pela nossa cultura, né, aqui e ali, informações a respeito da reencarnação, mas sempre carregada com essa distorção de que a reencarnação é uma punição, que nós chegamos para um novo episódio, tendo em vista a montanha de equívocos e de erros que nós teríamos realizado anteriormente. Quando, na realidade, é completamente diferente. Quer dizer, a reencarnação é um curso de aprimoramento, é um curso de progresso, é um curso de capacitação para que nós possamos participar da própria criação de Deus, porque muitas vezes também nós ouvimos que nós somos co-criadores, e ao mesmo tempo, enquanto nós realizamos as nossas experiências, nós produzimos no meio físico modificações que são também essenciais para os mundos físicos, no caso aqui a nossa Terra, no sentido de poder acolher novas situações no futuro. Então, nós acabamos atuando como agentes de progresso do próprio mundo em que nós estamos. Eu estou me referindo agora sob o ponto de vista físico mesmo. E, portanto, nós temos que encarar a reencarnação como uma dádiva divina, como uma possibilidade imensa que Deus nos oferece para que nós possamos nos conscientizar e na busca de um entendimento de quem somos nós, de onde é que nós viemos, para onde é que nós estamos indo. E nesse capítulo, a reencarnação tem um papel fundamental para que nós tenhamos esse entendimento. De mistério e importância, né? De compreendermos, né? Até de compreendermos Deus. É através da reencarnação, Leonardo, no meu ponto de vista, é que a gente consegue entender verdadeiramente Deus, né? Porque no momento que a gente percebe que a encarnação, a reencarnação, né? São presentes, né? Que a espiritualidade nos dá, que a divindade nos dá, né? Rapidamente, e afastamos essa ideia da punição, que infelizmente é uma ideia que faz parte do senso comum. Quando nós mergulhamos em compreender a encarnação e a reencarnação, rapidamente você compreende Deus amor, né? E aí, imediatamente, né, Leonardo, aquela visão do Deus Senhor dos Exércitos, do Deus pronto a punir a qualquer instante, ela desaparece completamente, né? Essa é uma visão que ficou aí no nosso passado, sem discutir quanto à utilidade disso. Certamente essas coisas tinham um propósito, porém nós estamos numa virada em que significativamente aconteceu quando Jesus chegou aqui a nos visitar, em que começa a própria reformulação de qual deva ser o nosso relacionamento com Deus. Enquanto anteriormente o que havia era uma relação de medo, e Jesus diz que a nossa relação com Deus é uma relação de amor, e que, portanto, ele adota como uma figura mais próxima para que nós possamos entender isso, é quando ele nos apresenta Deus como Pai. Ora, o Pai que ama, que se considera os seus filhos, em hipótese alguma, vai deixar de acolher o seu filho dentro de uma condição positiva. Mas ainda é muito comum que nós nos defrontamos com afirmações a respeito de punições de Deus, e muitas vezes até nós achamos que Deus ele faz uma administração direta, ele está de olho em cima de cada um de nós, no sentido de nos pegar em falta e, consequentemente, então, promover algum tipo de castigo.
ou então nos flagar fazendo algumas coisas boas, talvez não tão frequentes, e nos premiamos. E a questão não funciona dessa maneira. Quer dizer, existe a lei divina, que é uma lei de amor, que regula toda a nossa possibilidade e que nós vamos sendo conduzidos por essa lei de uma forma adequada. E sem a necessidade dessa visão de um Deus que está, quem sabe, aí com algum aparelho, nos seguindo, nos controlando. Enfim, nós estamos permanentemente em Deus, Deus está em nós, e, portanto, essa visão, vamos dizer assim, ainda infantil desse relacionamento que nós temos com Deus, aos poucos vai sendo superado. Evidente, e dentro daquilo que nós estamos visualizando aqui hoje, através da percepção daquilo que vai acontecendo nas nossas reencarnações, e cada uma delas representa um passo adicional, nós estamos indo numa direção cada vez mais adequada para esta realidade efetiva de um Deus de amor, de um Deus que, com tudo aquilo que nos oferece, tem um único propósito, é nos preparar para que possamos participar de uma forma efetiva e eficiente dentro da sua criação. Voltando a repetir aquilo que constantemente nós ouvimos, que nós somos co-criadores. E uma das coisas fundamentais nessa nossa capacitação, que Deus promove a ajuda dos outros através das próprias pessoas. Então, nós nos ajudamos. E na medida que nós temos essa visão e que nós nos capacitamos melhor nessa direção, nós vamos fazer isso com eficiência e especialmente com muito amor. E esse trecho aqui do que nós lemos, né, quando fala os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução, é exatamente isso que o Leonardo nos trouxe. Né? Nós sabemos, a doutrina dos Espíritos nos diz que tudo que existe no universo é Deus, Espírito e matéria. Né? Então tudo no universo, aliás, a gente nem fala mais em universo, a gente fala em multiverso, porque já há uma parcela significativa da ciência que acredita que existem outras realidades, né, diferentes dessa que nós conhecemos, né? Portanto, outros universos, né, por assim dizer, mas é esta visão, né, de que nós estamos nesta grande viagem, né, da encarnação e da reencarnação, com o objetivo de aprender a lidar com a matéria, porque nós não somos Deus. Tudo que tem é Deus, Espírito e matéria. Nós não somos deuses. Ponto. Né? Ou pelo menos nós não somos Deus. Né? E nós temos condições, como disse Jesus, né, de alcançar o conhecimento que ele tem e, para muitos até, sermos compreendidos como tais. Né? O próprio Cristo foi confundido como Deus. Né? Mas como no universo, no multiverso, é Deus, Espírito e matéria, nós somos espíritos, e Deus quer que nós auxiliemos na criação dos espíritos, na educação dos espíritos, na progressão dos mundos, na criação dos mundos, né? É preciso que nós tenhamos condições de conhecer a matéria. Né? Então, a encarnação, ela vem com esse objetivo de conhecimento e domínio da matéria. Eu vou fazer uma analogia bem interessante. Imagina que você vai fazer um curso de medicina totalmente online, né? Sem nenhuma atividade presencial. Né? E ao final do curso você estará habilitado a se tornar um cirurgião. Aí você vai direto para a sala de cirurgia, abre uma criatura, ok, você passou 6 anos, 7, 8 anos estudando, mas tudo online. Você não teve condições de estar ali presencialmente, né? E vivenciar todos os desafios que uma cirurgia, por exemplo, né, na analogia em questão, requer de um médico. Então, é importante que este médico, né, após a margem do estudo teórico, faça também o estudo prático. Como é que nós vamos, no futuro, dominar a matéria se nós não vivenciamos a matéria? Então, é nesse sentido que Kardec e os espíritos superiores nos fala aqui dos desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução, ou seja, confiou a execução para nós, né? Com o objetivo de que sejamos espíritos extremamente iluminados, um dia nós alcançaremos esse status, e principalmente dotados de um conhecimento sobre as leis divinas incalculável no estágio que nós nos encontramos hoje, né? E quando a gente fala de leis divinas, nós estamos falando de todas as leis do universo. Nós estamos falando da lei de amor, sim, mas nós estamos falando da lei de sociedade, nós estamos falando das leis da física, das leis da ciência, né? Então, de todo este multiverso
que o Criador nos presenteou para o nosso estágio, para o nosso crescimento. Vamos ler aqui mais um trechinho do item 25 do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência uma injustiça. Você sabe, Leonardo, que eu estava pensando aqui, que quando os espíritos nos apresentam esse finalzinho aqui, né? Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça, eu pensei no seguinte, se houvesse um privilégio, né, e alguns dos filhos do pai não precisassem passar por essa esteira de conhecimento através da encarnação, né, seria uma grande injustiça, mas seria uma grande injustiça com eles, né? Porque com estas criaturas, porque estas criaturas é que não teriam o domínio das ciências, o domínio das leis divinas, o domínio de si próprios e condições de auxiliar na evolução do mundo. Eu até pensei, Leonardo, escutei algum tempo atrás uma coisa muito interessante, um pedagogo conversando com um pai, o pai falando sobre todas as dificuldades que este pedagogo que este pai encontrou durante a vida pobre, difícil, problemas de saúde, violência doméstica, mas o cara, em cima disso tudo, ele venceu e hoje é um grande profissional, tem uma família consolidada, né? E a preocupação que ele estava trazendo para este pedagogo era acerca do seu filho, né? Que era uma criatura um pouco apática, muito dependente, né? E o pedagogo falou uma coisa muito interessante, né? Como é que foi isso? Pergunta para ele, como é que foi a criação que você deu para ele? Nossa, eu dei de tudo, eu não deixei ele passar nenhuma dificuldade, tudo que eu pude fazer por ele, eu fiz e ainda faço, né? E o pedagogo diz, este é exatamente o problema. O que tornou você um cara grande, um cara forte, um cara pronto para os embates da vida, é exatamente o percurso que você percorreu, que foi um percurso duro, mas é esse percurso que te fez forte, né? A encarnação é isso, né, Leonardo? É este percurso que nos faz fortes e conhecedores das leis universais, né? Eu acredito que dentro desse processo que nós realizamos nas reencarnações, nós podemos destacar duas coisas importantes. É que nós possamos desenvolver a percepção da nossa responsabilidade. Isso significa que a nossa ação, que pode se concretizar pelos atos, por aquilo que nós falamos e pelos nossos pensamentos, produzem consequências. E temos que ser responsáveis por isso. E, de outro lado, eu acredito que um outro ponto que é fundamental é para nós exercitarmos a nossa autonomia. E como é que nós alcançamos a autonomia? É pelo exercício perseverante no uso do nosso livre-arbítrio, que, em outras palavras, quer dizer, no nosso exercício perseverante de aprendermos a fazer escolhas. Eu acredito que esses dois aspectos podem beneficiar também na condução de um processo de educação entre pais e filhos, entre professores e alunos, aonde fica evidenciado a necessidade de cada um ir gradativamente assumindo as suas responsabilidades e procurar a sua autonomia. E na nossa vida, uma das coisas que é fundamental para adquirirmos autonomia é a nossa autonomia emocional, que em muitas e muitas situações nós colocamos as nossas necessidades na mão dos outros, como se eles fossem os responsáveis por nos oferecer as condições emocionais adequadas, quando isso é uma tarefa de cada um. Então, eu acredito que nós podemos fazer uma analogia entre um processo de educação tradicional que se desenvolve dentro dos lares e essa educação mais ampla, que é aquela que nós executamos ao longo da vida através da reencarnação que nos é concedida. Olha, Leonardo, nós temos aqui algumas participações por WhatsApp, né? Ângela Freitas, de Mundo Novo, na Bahia, deixa gratidão a Deus por tudo, amém.
A Daniela Camilo de Oliveira, daqui a pouco a gente vai falar da Daniela, né? E a Jussara Miranda, ela que é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, diz: é uma benção o Evangelho no lar. Gratidão, amigos da luz. É a Jussara Miranda. Então, se ela tá falando de gratidão aos amigos da luz, é a espiritualidade, né? Porque aqui a gente tava falando, eu tirei nota no mínimo 5,1, né? A Helena Virgílio, de Araraquara, diz assim: boa noite, amigos. Gratidão por Deus nos dar mais um dia de aprendizado. É isso mesmo, gratidão, né? E a Daniela, aqui sobre a nota 5,1 que eu falei, né? Ela fala assim: ó, André, eu também estou em busca do 7, para não ser reprovada nesta existência. Daniela Camilo de Olinda, em Pernambuco, né? Um grande beijo aos nossos irmãos de Olinda e do estado de Pernambuco. Você sabe, Daniela, que eu acho que essa palavra reprovada talvez não seja a melhor, embora eu entenda absolutamente o que você está nos trazendo. Porque reprovar vem a partir de pode nos emprestar uma visão de a partir de um terceiro julgamento, ou seja, Deus está nos reprovando, a espiritualidade está nos reprovando. E, na verdade, não se trata de uma reprovação, mas ficaram matérias que nós não demos conta, né? Então, por exemplo, não demos conta de aprender o perdão, não demos conta de sermos mais comedidos para com as questões materiais, né? Só que nós passamos em algumas outras tantas. Ok, Daniela, não atingimos a nota 7,0, aí a gente reencarna, ninguém vai nos reprovar. Agora, uma coisa, talvez você tenha razão, a autorreprovação, né? Aquele sentimento que certamente todos nós já experimentamos ao longo dessa vida e ao longo das nossas experiências encarnatórias e reencarnatórias, aquele sentimento que nós experimentamos de: puxa vida, eu podia ter passado nessa matéria, eu podia ter estudado um pouquinho mais, eu podia ter me sacrificado um pouquinho mais. E lembrando o significado, a etimologia da palavra sacrifício, que não vem de sofrimento, vem de sagrado ofício, sacro ofício, né? Então, todas as vezes que nós nos dedicamos, né, de forma sagrada ao trabalho de iluminação de nós próprios, nós estamos no caminho da evolução. Mas eu entendi bem o que você falou, Daniela, é por aí mesmo, a gente tem que buscar esse 7 para nossa autoaprovação, né? Para a gente ficar feliz conosco mesmo. Pô, voltei e dessa vez acertei mais do que errei, né? Já vai ser um avanço bem bacana. Vamos agradecer, ou melhor, já agradecemos, já lemos aqui as mensagens do WhatsApp, então vamos dar prosseguimento aqui à leitura do texto de hoje. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Ô Leonardo, quando eu vi aqui, é uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas, eu percebi como nós ainda somos piquititico, né? Porque se a gente seguir isso, nós ainda estamos no início de nossas vidas, embora espíritos que já tem uma experiência de milhares e milhares de anos, né? Essa perspectiva de tempo, ela tem uma dimensão que nós não temos uma percepção correta. Quer dizer, nós somos imortais. Então, nós temos uma projeção de tempo imensa aí pela frente. Agora, por esse texto, fica evidente de que está se referindo que dentro dessa trajetória, nós estamos ainda, quer dizer, numa fase aonde pode ser chamada como uma fase inicial. Mas eu acredito que essa fase inicial já é uma quantidade de tempo apreciável nessa nossa caminhada. Agora, de qualquer forma, também nós sempre temos que entender o seguinte: nós nunca estaremos desassociados desse relacionamento com os mundos físicos. Muitas vezes as pessoas pensam, nós temos um ensinamento que a partir de um certo momento as reencarnações não são necessárias e nós passamos a vivenciar exclusivamente no plano espiritual. Mas, entretanto, aqueles que estão exclusivamente no plano espiritual continuam dando assistência, continuam acompanhando aqueles que estão nas suas experiências encarnatórias. Então, não existe uma desassociação em que
no dia em que cessarem as nossas reencarnações, nós vamos lá para o mundo espiritual, não teremos nenhum vínculo com os mundos físicos. Não, nós vamos continuar transitando dentro da criação de Deus de uma forma plena, quer dizer, e aí é evidente que nós ganhamos uma condição diferente, nós podemos estar ali aprendendo. Na analogia que você fez a respeito de um curso de medicina, num primeiro momento nós estamos lá na parte prática, realizando esse entendimento. Depois, nós nos formamos como médico, não quer dizer que nós desaparecemos dos hospitais, né? Mas nós vamos estar dentro de uma função diferente, provavelmente ajudando aqueles outros que estão chegando para se formar nessa área, e aí estou me referindo a professores dentro dessa área. Então, uma visão dessa nós podemos ver. Agora, de qualquer forma, nós estamos nas primeiras classes dessa nossa evolução. Mas é bom entender o seguinte, de que nós temos todas as possibilidades, e nós temos um futuro grandioso dentro daquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. A cada passo que nós damos, nós vamos sempre estar numa condição melhor. Essa questão de... que nós estamos brincando com a questão de nota. Sempre que nós voltamos para o plano espiritual, não existe reprovação. Nós sempre vamos perceber que nós adicionamos coisas importantes na nossa experiência. É certo que talvez pudéssemos ter feito mais. Agora, em cada momento, nós fazemos aquilo que, naquele momento, nós estamos capacitados. Mas, gradativamente, nós vamos adquirindo mais forças. Isto significa que, a cada nova reencarnação, os resultados que nós vamos colher vão ser maiores. E, portanto, não há o que se lamentar. Sempre há um progresso, sempre há um benefício. Não existe uma reencarnação em que nós possamos dizer essa reencarnação foi totalmente perdida. E hoje, né, Leonardo, graças aos avanços da ciência, as conquistas que a sociedade alcançou, temos muitos problemas, sobretudo aqui no Brasil, uma quantidade enorme de problemas, mas é inequívoco que estamos numa situação no mundo muito melhor do que aquela que estávamos há 30, 40 anos atrás, né? Nós já percebemos, eu me lembro, eu era garoto, já falei isso algumas vezes aqui, e eu, quando estudava no ensino primário, né? Hoje o atual fundamental, eu não me lembro de ter ouvido as palavras ecologia, meio ambiente, desarmamento, né? Essas são palavras relativamente novas, pelo menos no meu dicionário. Ou seja, nós estamos sim evoluindo, estamos evoluindo bastante, né? E hoje, atualmente, com os avanços da ciência e da sociedade, como dissemos, a nossa vida em uma só experiência física, ela é bem mais longeva do que antigamente, né? Há poucos anos atrás, nós vivíamos 40 anos, 50 anos, né? A expectativa de vida era muito menor do que a de hoje, que no Brasil, acho que se não me engano, é de 76 anos. Em países mais desenvolvidos chega a 80 e poucos anos, mas em verdade já tem muita gente chegando aos 100, passando dos 100, inclusive com qualidade de vida. E o que isso nos traz de informação relevante para o estudo dessa noite? É que através de uma encarnação, hoje em dia, nós temos condições de aprender e evoluir muito mais do que nós evoluímamos no passado, né? Porque ficávamos aqui 30, 40 anos. Então agora vamos aproveitar, né? Então você, meu amigo, minha amiga, que está ali por volta que é um jovem de mais ou menos uns 80 anos, 90 anos, olha, aproveita cada instante, porque é uma bênção nós estarmos aqui, né? E às vezes o corpo não aguenta fazer muitas coisas, mas a mente está livre, produtiva, com condições de aprender tanta coisa. E essa é a maravilha de estarmos encarnados nesse instante da sociedade, né? Vamos ficando por aqui e aprendendo cada vez mais para que a nossa próxima experiência seja uma experiência ainda melhor. Vamos ler aqui algumas mensagens dos nossos queridos irmãos e irmãs que fizeram a gentileza de se mostrarem presentes aqui por intermédio agora do Facebook. O Mané Félix, ele diz assim, ó: boa tarde para o Brasil, com Jesus no nosso coração. Gratidão, André e Leonardo, como sempre, de Portugal, acompanhando o Evangelho de Jesus. É o nosso querido Mané, falando lá da terrinha, a nossa querida terrinha de Portugal aqui, os descobridores do nosso país, nossos irmãos, né? Custódio Conrado vai deixando o seu abraço, a sua gratidão, assim como a Aristélia Oliveira Miranda também está deixando aqui a sua mensagenzinha muito gentil.
Luiz Gomes da Silva vai deixando seu boa noite, assim como a Célia Barros, Márcia Piscinini, Luiz Gomes Silva, Marisa de Fátima Bittencourt, Maria Esther de São Paulo, Célia Melo, Patrícia Pomar, lá do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Um grande beijo aos nossos irmãos cariocas e fluminenses. A Maria do Socorro Valente deixou flores. Lá de Americana, Maria Tereza Martã, ou Martim. Tô sempre em Americana, viu, Maria Tereza? Uma cidade agradabilíssima. Quente pra caramba, mas agradabilíssima. A Dilma de Freitas também deixa o seu boa noite, assim como a Miriam Heisman, o Carlos Lima, a Helena Rosa de Oliveira, a Cláudia de Oliveira e mais um monte de gente boa, assim como o Rafael Barbosa Chagas, que diz aqui, ó: encarnação é uma oportunidade bendita para o aprimoramento moral. Que presente Deus nos dá a cada existência. É isso mesmo, Rafael. E além do aprimoramento moral, o aprimoramento intelectual. Você já imaginou toda a informação que o Cristo tem para poder fazer todas as maravilhas que ele fez? Né? Quando impunha as mãos para alguém e curava, ali tinha conhecimento de anatomia, conhecimento de química, conhecimento de biologia e conhecimento de medicina. Todas as vezes que ele se dedicava a falar para uma plateia, né, e induzia todas aquelas criaturas, ou melhor, conduzia todas aquelas criaturas ao encantamento, ao descobrirem o amor, ali ele estava se valendo de pedagogia, de ferramentas de marketing, de saber falar em público, enfim. E toda esta ciência que o Cristo tem, né, está ao nosso alcance. Olha que maravilha, todos nós chegaremos a isso, e isso só é possível graças a esta bênção maravilhosa que é a encarnação, que é a reencarnação. Vamos lá ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Lembrando a você que chegou agora, estamos estudando o item 25 do capítulo 4. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo, ou seja, a tarefa da encarnação, transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Leonardo, eu não sei se você já assistiu, é um filme antigo, um filme de seguramente uns 20 e poucos anos, 30 anos atrás, né? Highlander, o Guerreiro Imortal, um filme belíssimo, com a trilha sonora do Queen, uma baita obra cinematográfica. E a história versava em cima de personagens especiais que estavam na Terra e que eram imortais, né? E uns tinham que combater com os outros, né, para poder absorver o conhecimento do outro imortal, até que restasse apenas um imortal. E esse imortal ia ganhar um prêmio, né? E aí por isso que eu pensei nesse filme, quando ele fala assim: desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho, né? Quando a gente lê isso, a gente pode achar que aquele que evoluiu vai chegar na espiritualidade e vai estar tranquilo, né? Churrasco, cerveja com os amigos, viagem para a Europa todo ano, para os Estados Unidos. Não, na verdade é trabalho, né? Aqueles que vencerem desfrutarão da bênção que é o trabalho. E no caso do Highlander é muito interessante do filme, que no meu entendimento não deixa de ser uma analogia à reencarnação, porque a prova era exatamente ter o conhecimento do todo e auxiliar os líderes mundiais, né, na resolução dos grandes problemas, né? E se a gente levar em consideração o objetivo da encarnação é exatamente esse. A diferença, né, a grande diferença, né, Leonardo, é que a gente não precisa cortar a cabeça de ninguém para poder evoluir, né? Não, sem dúvida não. Agora, muitas vezes as pessoas podem pensar que, poxa vida, na medida que nós vamos evoluindo, quer dizer que nós vamos também assumindo responsabilidades mais amplas. Acontece que uma coisa que vai acontecendo também, nós vamos sentindo cada vez mais prazer em agir, em fazer as coisas, em trabalhar. Então, aquilo que pode parecer que venha a ser um encargo penoso, ao contrário, quer dizer, nós vamos nos dedicando cada vez mais naquilo que é possível nós fazermos com grande prazer. Aliás, isso nós já podemos experimentar aqui nas próprias atividades. Quer dizer, quando nós nos entregamos de corpo e alma naquilo que nós fazemos,
aquilo deixa de ser um fardo, aquilo passa a ser uma fonte de realização, de satisfação. E dentro da progressão espiritual, certamente isso. Quanto mais evoluídos, mais nós vamos ter responsabilidade, é claro, mais possibilidades de participar na criação de Deus, mas sempre isso vai também aumentando a nossa satisfação por nós estarmos ganhando essa condição superior. É isso aí. Olha como os nossos espectadores, internautas e ouvintes são gentis, Leonardo. Mané Félix, eu falei o Mané. E agora, a Mané Félix diz aqui, André, não é por nada, olha como ela é educada, mas para retificação. Sou Manuela Félix. É isso, Manuela. Agora, Manuela, espírito não tem sexo, então você continua sendo um espírito na sua trajetória evolutiva, né? Não importa se é Mané, se é Manuela. Muito gratidão por estar conosco aqui, Manuela. A sua presença neste trabalho é de mistério importância, assim como é a presença de todos vocês que nos acompanham. E nós, inclusive, vamos fazendo um pedido. Compartilha e curta essa mensagem, né? Esse programa, porque mais pessoas, comente esse programa, porque mais pessoas podem ter condições de aprender isso tudo que nós estamos aprendendo. E para encerrar o estudo da noite, o Kardec nos traz, ou melhor, quem nos traz é o Espírito de São Luís, em Paris, de 1859, mas é o Kardec que colocou no livro, então vamos lá. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem, e é aí que a reencarnação torna-se um castigo, né? Castigo no sentido de ter que refazer algo que já se fez, né? Mas lembrando que sempre é uma oportunidade de aprendizado e evolução. Meus irmãos, minhas irmãs, já estouramos de novo o tempo de hoje, então eu vou pedindo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos. Para que possamos nos permitir o abraço amigo do irmão espiritual, que nesse instante cuida de cada um de nós, trazendo o unguento, o elixir, o remédio espiritual na medida exata que necessitamos. Através dessa bênção, deste amor que chega a cada um de nós, um verdadeiro processo de regeneração celular pode se dar no nosso organismo psicobiofísico. A partir do coração, um exército de luz vai percorrendo todo o nosso organismo, trazendo equilíbrio, reposição energética, paz. E este irmão não cuida só de cada um de nós. Ele nos auxilia para que possamos agora cuidarmos uns dos outros. Ele nos auxilia para que possamos vibrar. Vibrar paz, amor ao nosso ambiente de trabalho, para que ali haja geração de emprego e renda, gerando dignidade às criaturas. Abundância e prosperidade com Jesus em nosso ambiente empresarial. E vibrações de amor ao nosso ambiente residencial, que nesse instante é visitado pelas energias fluídicas que advêm do universo, por amor de nosso Pai e pela liderança segura de nosso Mestre. Todo o nosso ambiente residencial é envolto nessa luz. Vibramos também pelos nossos irmãos e irmãs que coabitam conosco,
que eles também possam receber a boa nova de Jesus em seus corações e mentes, para que juntos possamos construir um ambiente fraterno no nosso lar, na nossa família. E vamos também trazendo na lembrança aquele irmão, aquela irmã que nós sabemos que está passando por um momento difícil, depressão, ansiedade, problemas de saúde, problemas financeiros, econômicos, qualquer que seja a dificuldade, Jesus está ali, ao lado desse nosso irmão, dessa nossa irmã, encorajando, cuidando, fluidificando, para que esta criatura, este nosso irmão, essa nossa irmã, possa perceber as portas que se abrem, pois elas sempre se abrem. E como fazemos todas as noites, vibremos amor e paz aos nossos irmãos que atuam na área da saúde, para que possam, fortalecidos com a parceria com Jesus, o médico dos médicos, continuarem o excelente trabalho que estão prestando aos seus irmãos de humanidade, nesse momento de tanto aprendizado que todos nós atravessamos. E por fim, agradecemos a Deus e a Jesus o nosso pão evangélico de hoje e pedimos licença para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus e que assim seja. Meu amigo Leonardo, uma ótima noite para você. Boa noite também para você, André, para todos aqueles que estiveram nos acompanhando pela TV e pela Rádio Boa Nova. É sempre uma satisfação imensa participarmos junto com os nossos amigos em mais um plantão do Evangelho no Lar. Obrigado a você, querido irmão, querida irmã. Nós retornamos amanhã às 18 horas com mais um plantão do Evangelho no Lar. Tenha uma excelente e iluminada noite. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.